Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E caso estejam com alguma dificuldade, que os horizontes do conhecimento se abram para todos e cada um e que nessa abertura encontrem soluções para que possam encaminhar dias melhores para toda a humanidade. É isso mesmo, gente. Se um de nós conseguirmos solucionar um problema pessoal, nos abrimos muito mais para o novo e conseguimos impactar e contaminar aqueles que estão ao nosso redor. Isso é muito bom. É isso que nós lhes desejamos. Desejamos também que se abram para compreender um pouco mais sobre a organização e a seleção dos conteúdos curriculares. Para a estudiosa e pesquisadora da área do currículo escolar, Nereide Saviani, falar em currículo significa referir-se à seleção, sequência e dosagem de conteúdos da cultura a serem desenvolvidos em situações de ensino-aprendizagem, compreendendo conhecimentos, ideias, hábitos, valores, convicções, técnicas, recursos, artefatos, procedimentos, símbolos, dispostos em conjuntos de matérias, disciplinas escolares e respectivos programas, com indicações de atividades e experiências para sua consolidação e avaliação. Temos que ter em mente que o básico da discussão sobre currículo está estabelecido em como se dá o processo de organização e seleção dos conteúdos que são efetivados com os educandos em suas salas de aula. Essa discussão perpassa as escolhas feitas pelos professores e professoras, indo além das opções que efetivam, mas nestas se configuram as concepções acerca de uma determinada sociedade, de como eles ou elas percebem seu desenvolvimento, como concebem os alunos, seus interesses, suas necessidades, como os caracterizam enquanto pessoas ou seres humanos, sobreviventes de que contexto sociopolítico, econômico e cultural? Alguns dos problemas que enfrentamos diuturnamente nas salas de aula advêm exatamente da organização curricular elaborada, que está distante de atingir as pessoas para as quais for formulada. Ela separa a pessoa que vive e aprende no e do mundo, daquela que deve aprender e apreender os conteúdos escolares. Sabemos que cada um de nós temos nossa forma própria e singular de entender e apreender conhecimentos por meio de nossos próprios meios de atribuir sentido às informações que vamos recebendo. Ao dar importância ou significado à informação recebida, vamos estabelecendo conexões destas novas com os fios e tessituras que adquirimos anteriormente. Ao compreender as relações e confiarmos nelas, estabelecemos um entendimento e nos colocamos novas exigências a serem alcançadas. Estes são os desafios constantes de todos os aprendentes, que são todos os seres humanos no planeta. Aqueles que pretendem formular ou já formulam propostas curriculares têm que se dispor a estabelecer mecanismos que possam dialogar com os saberes, valores, crenças e experiências dos educandos, considerando-os como elos presentes nos grupos sociais, nas salas de aula, escolas, nos professores e principalmente nos próprios alunos, e, portanto, de extrema relevância para a prática pedagógica. Em outras palavras, segundo a doutora Inês Oliveira, o formalismo e a fragmentação dos saberes que vem caracterizando a grande maioria das propostas curriculares que conhecemos poderiam, assim, ser superados. Todos os aspectos da realidade vivenciada,
dos hábitos familiares aos programas de televisão assistidos, passando por experiências sociais mais amplas, bem como pela vida afetiva e familiar, contribuem para a tessitura das redes de subjetividades que cada um é e das redes de saberes que as constituem. Em todos esses espaços, estamos inseridos e tecemos nossas redes de subjetividades. Portanto, restringir o entendimento da ação pedagógica aos conteúdos formais de ensino constitui uma mutilação não só dos saberes que se fazem presentes nas escolas, classes, mas dos próprios sujeitos, à medida que fragmenta suas existências em pequenas unidades analíticas, operacionais, incompatíveis com a complexidade humana. Os professores devem, dessa forma, selecionar suas propostas de conteúdo no interior da cultura da sociedade, no conjunto de saberes que consideram necessários às novas gerações, organizando o segundo nível de desenvolvimento ao campo ou área do conhecimento ou dos saberes escolares e aos interesses e necessidades dos educandos. Já estabelecemos anteriormente o que concebemos por conhecimentos escolares. Só para lembrá-los, esses conhecimentos ou saberes escolares devem prescindir sempre uma seleção cultural expressa na forma de currículos. Eles definem a proposta do que poderá ser disponibilizado ou não aos educandos. São, portanto, resultado do processo de sistematização do conhecimento produzido em diferentes áreas da ciência e valorizado socialmente, dando inerência ao que a escola realiza num dado contexto social, que é a implementação do seu processo de escolarização. Esse processo de escolarização, por sua vez, nos impõe certas definições sobre o que deve ser ensinado, ou seja, estabelece critérios de seleção e ordenação dos saberes escolares, como também para a definição de formas pedagógicas de apresentá-los aos educandos. A maneira da organização dos conhecimentos selecionados como escolares apresenta implicações, uma vez que as instituições escolares, em suas práticas de escolarização, decorrem da institucionalização dos processos educacionais que se realizam cotidianamente e que se expressam enquanto currículo escolar. Esse processo se dá com a fixação de locais apropriados, programas pré-definidos, metodologias de funcionamento, normas e regras para atingir os objetivos pré-fixados de aprendizagem e formação de identidade daqueles que a frequentam. Estas práticas são as implicações regulativas do processo educativo, pois definem padrões de linguagens, de processos cognitivos, além de possibilitar a veiculação de valores e padrões de conduta. Para que a gente consiga homogeneizar de maneira mais rápida e certeira, até por ser mais técnica, muitos sistemas de ensino na rede municipal, que no Brasil se responsabiliza pela principal etapa da escolarização dos brasileirinhos e brasileirinhas, que é a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, preferem engessar esse processo de seleção e organização dos conteúdos curriculares para esta clientela, adquirindo o famigerado ensino apostilado. Seus representantes se associam a grandes redes de educação escolar e utilizam o kit completo, sem se importar com as visões que permeiam tais materiais didáticos. Com esse descomprometimento com a educação local, o gestor municipal também se descompromete com a qualificação de seus professores, os descartando para o ostracismo, para a desatualização e para o conformismo. Esses professores e essas professoras não necessitarão refletir nem construir novas estratégias de ensino e de aprendizagem, apenas necessitarão seguir os processos delineados na
as apostilas e, caso encontrem dificuldades, poderão ser assessorados pelos especialistas da empresa distribuidora e produtora do material. Por não concordar com isso, fazemos nossas as palavras a seguir. No entanto, tenho afirmado que não basta dizer que os professores precisam acreditar nas crianças como aprendizes bem-sucedidos, que a escola precisa ter vínculos mais estreitos com o lar, que o currículo precisa responder à diversidade da população norte-americana, ou que as escolas precisam ser controladas no âmbito local, parte do cerne das discussões de reforma contemporânea. Também não é adequado dizer que a educação precisa de melhor recrutamento de professores, como foi assumido na criação do TFA. Essas táticas da reforma educacional são inadequadas, porque deixam de examinar a estrutura de ideias pedagógicas que dividem, organizam e contêm. Elas fracassam em considerar a maneira como as normas de realização, de competência e de salvação assumidas nas práticas da reforma são efeitos de poder. A propaganda das empresas pseudo-educadoras destaca os benefícios do apostilamento trazidos para os sistemas de ensino. Dentre eles estão a disponibilização de centro de pesquisa composto de educadores qualificados, livros didáticos integrados, assessoria pedagógica, acesso a portal exclusivo e construção de homepage personalizada para o município. Não podemos esquecer que a seleção efetivada pelos iluminados especialistas da empresa promotora não é de modo algum desinteressada, isenta de conflitos e tensões. Antes disso, ela se efetiva por meio de intensa disputa entre grupos que exprimem interesses sociais divergentes. Lembramos que o currículo também faz parte da formação continuada de professores e professoras em todos os níveis e modalidades de ensino. Somos, enquanto profissionais da educação, eternos aprendizes ou, em outras palavras, operários da construção e sistematização de conhecimentos e, portanto, nunca estamos prontos e acabados. Temos que ter presente que o currículo é sempre o resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo que legitima o conhecimento que se pretende problematizar com os educandos. Também temos que estar conscientes de que as políticas e as práticas curriculares sofrem alterações condicionadas às mudanças sociais mais gerais, como também de contextos específicos, impactando alterações nos fundamentos filosóficos e nas ideias pedagógicas que as referenciam. A sistematização destes fundamentos filosóficos e ideias pedagógicas foram disputadas ao longo do século XX por dois grupos sociais que pretendem instituir uma orientação curricular voltada para uma formação humanística e outros que advogam uma formação de caráter científico, ou ainda entre uma formação generalista e uma formação especializada dos educandos. Não se pode esquecer também a incontornável discussão sobre a presença do ensino religioso no currículo de uma escola que se reivindica laica, porque republicana, de modo que, configurando-se como terreno de disputa, o currículo traz consigo concepções de sociedade, de homem e de mulher que se quer formar. Elas são disseminadas através das diretrizes gerais, dos referenciais e de propostas curriculares estabelecidas pelo órgão máximo da educação brasileira, que é o MEC e o CNE, e são efetivadas na prática quando ganham forma de texto curricular. Em outras palavras, estamos nos referindo às diretrizes curriculares nacionais, DCNs, ou aos antigos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, que podem se evidenciar, na verdade, enquanto propostas curriculares
constituídas de política de conhecimento das realidades locais, devendo, dessa forma, dialogar com as políticas globais. Se as professoras, professores e especialistas da educação em todos os locais, em seus múltiplos contextos, compreenderem que estas diretrizes norteadoras e reguladoras de caráter nacional reproduzem os textos legais e se constituem num corpus que define determinadas ações que poderão ser efetivadas tanto na prática social como na educativa. O que pretendemos dizer com isso é que tudo que se sistematiza no currículo não está isento ou neutro de interesses. A seleção dos saberes ou conhecimentos escolares também existe para moldar ou modelar as pessoas para as quais está sendo efetivada. Portanto, para que a escola cumpra a função de instrumentalizar seus sujeitos para estes poderem transformar sua realidade social, há que se ter um projeto de escola que acolha os alunos e alunas. Acolher, em nossa concepção, é respeitar toda a diversidade de sujeitos, como também seus conhecimentos tácitos, considerar suas experiências individuais. A escola é compreendida como uma prática para o governo da sociedade mediante a produção da criança como sua futura cidadã. As novas ciências da criança forneceram estratégias particulares e concretas através das quais foi possível visualizar e administrar quem era e quem deveria ser a criança, bem como quem não se enquadrasse nesse espaço iluminado do futuro cidadão. O que queremos deixar claro é que pleiteamos uma escola que, ao mesmo tempo em que acolhe seus sujeitos, oferta aos mesmos o conhecimento público como ferramenta inestimável de análise para facilitar que cada aluno questione, compare e reconstrua suas preconcepções vulgares, seus interesses e atitudes condicionadas, assim como suas pautas de conduta. Tchau, pessoal!